O time do Flamengo é o Wesley de seleção brasileira, Alexandre de seleção brasileira. Danilo. Nós temos Pedro de seleção brasileira, Danilo. Então, assim, o Flamengo é um time também a ser batido nesse Mundial. Vocês estão... É porque é clube brasileiro? Preste atenção no Flamengo. Você vai cravar isso, Flamengo campeão? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos acompanhar tudo que a imprensa paulista falou sobre o Mengão antes do embarque lá para o Super Mundial de Clubes. Vai ter a Aeroflá, a torcida vai apoiar certamente, é um grande marco na história não só do Flamengo, mas também do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, né? Quem sabe até do futebol mundial. Isso porque pela primeira vez, né, muitos clubes vão se enfrentar numa espécie que estão chamando de Copa do Mundo de clubes, né? Ou seja, é o mesmo formato da Copa do Mundo que a gente acompanha de 4 em 4 anos. Assim também será o Mundial de Clubes e alguns times brasileiros vão para lá, né? Como Palmeiras, Fluminense, Botafogo e também o Flamengo. E certamente será muito legal acompanhar e ver o nível dos brasileiros em relação aos europeus. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Elogiaram o Mengão que vai muito forte após a chegada do Jorginho e quem sabe ainda mais reforços no decorrer da temporada. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A quarta-feira marca o último dia do Flamengo em solo brasileiro antes de embarcar para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A delegação rubro-negra realiza o último treinamento no Ninho do Urubu às 5 da tarde. Às 8, sai rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim e o voo está previsto para as 11 da noite. A torcida do Fla promete uma grande festa ainda no Brasil. O já tradicional Aeroflá terá mais uma edição e haverá um esquema especial de trânsito do início até o fim do trajeto do ônibus, que leva os jogadores e a comissão técnica. A programação do Flamengo será diferente se comparada à dos outros 3 clubes brasileiros. Isso porque o Fla será a única equipe a ter como sede 2 cidades distintas. Os 2 primeiros jogos do time carioca serão na Filadélfia, cidade que fica a cerca de 1h30 de distância da primeira base rubro-negra, que será em Atlantic City, Nova Jersey. Neste período, as atividades vão acontecer na Universidade de Stockton. O fechamento da fase de grupos será em Orlando e o rubro-negro vai ficar em um complexo esportivo na mesma cidade. O único reforço da janela até o momento, o meia Jorginho fará sua estreia com a camisa rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para isso acontecer, no entanto, o atleta precisou abrir mão de 500 mil libras, cerca de 4 milhões de reais, para rescindir com o Arsenal, seu ex-clube, e ter condições de atuar nos Estados Unidos. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei. E a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante, que eu tenho muita vontade de jogar também. E acredito que seja isso. Jorginho, uma excelente aquisição, um jogador respeitado no futebol europeu, com títulos, rodado, e chega para ser mais uma opção aí para o Felipe Luiz. Sim, o Flamengo não está brincando, hein? Quando o assunto é elenco, o nível é bem alto. Bem alto, Renata. E como eu falei alguns dias atrás, o Flamengo é a equipe brasileira que chega em melhores condições, né? Com peças aí, a questão do elenco, para jogar de igual para igual com os times europeus. A gente acha PSG... Real Madrid, esse time bicho-papão. Eu vou arriscar aqui, viu? O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Será? O Flamengo tem jogador, tem Jorginho, eu repito, tem Felipe Luiz, tem Arrascaeta, tem Gerson de seleção brasileira, Léo Ortiz de seleção brasileira. Irmão, o time do Flamengo é o Wesley de seleção brasileira, Alexandre de seleção brasileira. Danilo. Nós temos Pedro de seleção brasileira, Danilo. Então, assim, o Flamengo é um time também a ser batido nesse Mundial. Vocês estão... É porque é clube brasileiro? Preste atenção no Flamengo. Você vai cravar isso, Flamengo campeão? Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. Olha isso, sim. Eu mudei o conceito deles, falando jogador por jogador, hein? Eu mudei o conceito deles. Tá vendo? Edu Dracena, você acha que tá com essa bola toda o Flamengo? Porque temos o Botafogo e o Fluminense tá parada. São menos favoritos, talvez, pelo elenco em si.
Mas agora chegar numa final seria incrível, ganhando ou não ganhando. Se o Flamengo estiver na final dessa Copa do Mundo de Clubes, é algo extraordinário. Claro, Renata, a gente está falando do Flamengo, do Palmeiras, Botafogo. Não, do Flamengo. Falando do Flamengo, Edu. Estamos falando dos times Palmeiras brasileiros. Estamos Palmeiras falando dos aonde? times brasileiros, senhor. Todos que estarão lá para disputar o Mundial, têm condições, pô. Por que não? Nem todos. Por que não? Nem todos. Que isso, Cicinho? A gente tem que entender que o futebol ali é resolvido ali em 90 minutos, eu falei do Flamengo, criou o alvoroço. Agora que fato, tem um que... dos candidatos, sim. Por que não? O Flamengo um dos o Palmeiras não é candidatos candidato, o Fluminense também não é, Botafogo Paris não é. Saint-Germain também é. Então ali vão estar todos os melhores do mundo, entendeu? Então, tem condições. Daqui a pouquinho a gente fala com mais calma sobre Palmeiras, Fluminense, Botafogo, preparação para a Copa do Mundo de clubes. Agora basquete. Só mais uma informação aqui. O Flamengo não negociou o Alan com o Atlético Mineiro porque o Flamengo não quis. O Atlético Mineiro quis, entrou em contato com os empresários do atleta, com os representantes do atleta, que são do escritório do Juliano Bertolucci, e o Atlético Mineiro queria sim a contratação do Alan, não importava se fosse por empréstimo, compra, o Atlético Mineiro queria. Foi o Paulo Brax, diretor executivo do Galo, quem entrou em contato com os representantes do atleta. Os representantes do atleta me confirmaram, no Flamengo me confirmaram que os representantes do atleta consultaram a situação do Alan, mas o Felipe Luiz e o José Boto querem contar com o jogador para a disputa do segundo semestre. Ainda mais com a possibilidade do Gerson sair. É esse assunto agora que a gente vai entrar. Para vocês entenderem, galera, vamos lá. Já expliquei isso e vou explicar novamente para quem ainda não ouviu ou não entendeu. Na renovação de contrato em abril, a multa rescisória do Gerson no contrato anterior era de 200 milhões de euros. Os empresários, na figura do pai dele, que também é empresário dele, seu Marcão, virou e falou assim: a gente quer tal salário. Não, esse salário a gente não paga. Aí o Flamengo, beleza, aceita esse salário aqui e a gente reduz a multa rescisória como vocês estão pedindo. Beleza, vamos reduzir a multa rescisória. Aí o Flamengo foi lá e falou assim: ó, a nossa multa rescisória é essa aqui, ó, 25 milhões de euros. Por que a multa rescisória é essa de 25 milhões de euros? Porque o Flamengo entende que se vender o Gerson por 25 milhões de euros pagando à vista, como o contrato exige o pagamento da multa rescisória à vista, para o Flamengo, para a diretoria do Flamengo, é um grande negócio. E é um grande negócio. O Gerson tem 28 anos, sabe? É um jogador que, em números, precisa melhorar. Eu não quero que o Gerson saia do Flamengo, já falei isso aqui, mas analisando números, muitos entendem que ele não é jogador de decidir jogos, ele não é de fazer gols, ele não é de dar assistências, é um jogador muito importante dentro do Flamengo, do time e também nos bastidores, tanto é que é o capitão. Mas o Flamengo, na ocasião, aceitou essa multa rescisória porque para o Flamengo seria maravilhoso vender por esse valor. Tudo bem, beleza, o tempo passou, 2 meses se passaram, agora o Zenit voltou à carga, entrou num acordo com os representantes do atleta, base salarial, já expliquei isso para vocês, salário, tempo de contrato, tudo certo. Fizeram uma consulta ao Flamengo no sentido assim: pô, vocês parcelariam a multa rescisória? Não, a gente não parcela. Se alguém quiser pagar a multa rescisória, tem que ser à vista. E aí ficou nisso, está nisso. Até agora, nenhuma novidade. Sendo que essa reunião aconteceu na semana passada, se eu não me engano, na segunda, terça-feira passada. Ou seja, tem mais de uma semana. E de lá para cá, o Flamengo não foi comunicado de nada. Tudo que o Flamengo está sabendo é através de nós, jornalistas. E por quê? Porque tem alguém do lado do jogador vazando tudo, obviamente. Eu, graças a Deus, consegui a confirmação com o dirigente do Zenit que, de fato, eles têm um acordo com os representantes do atleta. Ponto. Perguntei: vocês vão pagar a multa rescisória? A resposta foi: nunca se sabe. Deixando no ar que sim, deixando no ar que não. Agora, vai pagar a multa rescisória? O Flamengo não é obrigado a saber se o Zenit vai pagar ou não. O Flamengo só é comunicado: ó, toma, a multa rescisória está aqui. Valor na sua conta e ponto. E aí muita gente me pergunta o seguinte, isso é até interessante, porque há quem diga que por questões, por exemplo, saiu uma notícia aqui, vou ler essa notícia aqui para vocês, tá?
do Globo, Jornal O Globo. O Jornal O Globo publicou o seguinte, dizendo que questão embargo à Rússia pode influenciar na venda de Gerson pelo Flamengo. A operação depende da viabilidade do sistema financeiro. O rubro-negro entende que, se o canal de pagamento não for aceito pelos bancos brasileiros que o clube trabalha, a venda não pode acontecer. Recentemente, o Lohan do Flamengo deixou de ser vendido ao futebol russo por esse motivo. Isso não procede. Não procede. Por conta da guerra na Ucrânia e das restrições impostas pelos Estados Unidos à Rússia, o sistema bancário dos russos fica bloqueado para operações internacionais. Isso não procede porque uma pessoa do Flamengo chegou, me procurou e falou o seguinte: Vene, isso não tem nada a ver. Transações entre Rússia e Brasil são intermediadas por bancos de países não sancionados, como Turquia, Emirados Árabes, China e Cazaquistão. Isso permite triangulações, ou seja, a empresa brasileira paga em reais a um banco intermediário que transfere rublos à contraparte russa. Então, isso também não tem nada a ver. E para resumir essa história, o Flamengo não tem que ser comunicado de nada. O Flamengo não foi comunicado de nada. O Flamengo só fala, gente, para sair, paga a multa rescisória. E que o Flamengo mantenha essa postura. Porque se, entre aspas, abrir as pernas e permitir um parcelamento da multa rescisória, aí é um absurdo. Aí vai pegar mal para o Flamengo. O Flamengo não pode ceder esse tipo de situação e tá certo. E eu acho o seguinte, aí já é minha opinião, se é para sair, que saia logo antes do Mundial. Que saia logo antes do Mundial, porque aí dá tempo para o Flamengo já correr atrás, se planejar, sabe? Porque ficar nesse chove, não molha, vai, não vai, é muito chato. Isso aí eu concordo com o Vene Casagrande, faz sentido, porque, por exemplo, a situação do Gerson, né, é exatamente essa que foi comentada. O Gerson, a princípio, quer sair, ao que tudo indica, segundo as informações, não só ele como o pai dele, que é alguém que atrapalha demais na carreira do jogador, infelizmente. Não é de hoje que tem problemas ali acontecendo com o pai do Gerson, né? Ele é um dos empresários do Gerson, então acaba se metendo muito, sempre tá reclamando, sempre tá retrucando. Nos bastidores é um cara que não é a pessoa mais agradável, né? Alguém que é muito requisitado, sabe, pelos demais, é alguém considerado chato ali, né? Então, assim, acaba que prejudica demais o Gerson, e o Gerson, infelizmente, é conivente com a situação. Então, quando o Flamengo diminui essa multa, porque entende que é um valor muito bom para vender o Gerson, realmente é para um jogador de quase 30 anos, 25 milhões de euros para a Europa, uma excelente venda, né? Seria caso chegasse o valor como chegou agora dos russos. Vem muito do pacote Marcão, como já foi revelado até pelo Mauro César, né? Onde o pai do Gerson se mete, atrapalha, e o Flamengo fala que, saber, vou vender também porque esse cara tá dando muita dor de cabeça, porque toda hora fica lá, o Gerson tá ganhando pouco, isso reclamando sobre aquilo. Então, nunca tá satisfeito, infelizmente. O jogador, ele é conivente, já que não se expressa contra essas opiniões do seu pai, que também é seu representante. Então tem toda a questão de bastidores, é claro, do torcedor. A torcida vê o que tá dentro do campo, né? A atuação, tá jogando bem ou não, mas infelizmente também, ou felizmente, o futebol tem essa parte fora dela que acaba que pesa demais no rumo ou nos rumos de uma negociação. Diz o que vocês pensam, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!